da tua presença. E como nós cantamos, Espírito Santo, enche a tua filha, que ela possa falar aquilo que vem da tua eternidade, Senhor, trazendo o alimento da tua palavra para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Podem se sentar-se. Vou abrir aqui. Chegou o calorzinho, né? Marcos, eu quero que você abra em João, Evangelho de João 2. Do 1 ao 11. Eu hoje vim falar para vocês do primeiro milagre de Jesus. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E também foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto eles vos disser. E estavam ali postos 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabera de onde viera. Se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo o homem põe primeiro o vinho bom, e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Esse foi foi o primeiro milagre, o milagre mais importante, onde Jesus, ele manifestou a sua glória. A mãe de Jesus e os seus discípulos foram convidados para uma bodas, para um casamento, lá em Caná da Galileia. A Galileia fica a 10 quilômetros de Nazaré, fica a 30 quilômetros de Cafarnaum e a 165 quilômetros de Jerusalém. É uma cidadezinha bem pequenininha, tem mais ou menos uns 30 mil habitantes, tá? E Jesus foi convidado para essa festa. Nessas festas de casamento, normalmente, quando eles faziam a festa, eram de 3 a 7 dias a festa, durava, tá? E Maria era muito próxima à família. E em muitos lugares, em alguns estudos aí, dizem que ela era até irmã da mãe do noivo, tá? Por isso essa proximidade de Maria também, próximo de ir à festa juntamente com Jesus. E lá nessa cidade da Galileia,
o povo não somente adorava Jesus, não. Só adoravam outros deuses. E Jesus fez naquela festa a glória dele aparecer, né? E Jesus, então, foi para o casamento. Ele foi convidado. Jesus, ele não entra em nenhum lugar se ele não é convidado, se ele não é chamado. Nós temos que pensarmos nisso. Será que a gente convida Jesus para entrar na nossa casa, entrar no nosso coração, entrar no nosso trabalho, aquele que trabalha, entrar naquele que sai todo dia, né? Para que Jesus acompanhe na saída quanto na volta para a sua casa? Nós precisamos fazermos isso todos os dias. Não podemos deixar Jesus do lado de fora. Ele precisa estar presente em todos os momentos, em todos os nossos caminhos. Jesus estava naquele barco. Houve aquela tempestade. Aquele barco naufragou? Não. Ele estava ali. E assim é a nossa vida. Ele precisa ser convidado a todo momento para fazer parte de nossas vidas, né? Então Jesus chega naquela festa. Vocês imaginem, uma festa requer muitos preparativos. Ainda mais uma de casamento. Hoje em dia tem cerimonialista, né? A cerimonialista faz tudo. Prepara, deixa praticamente quase tudo pronto para a noiva. Mas naquela época não existia isso, né? E a noiva tinha que, além do que ela tinha que preparar, tinha que pensar nos convidados, nas roupas, na comida. Você imagina de 3 a 7 dias? Imaginem só. Mas Jesus foi convidado. E só que no meio desta festa aconteceu um grande incidente. Jesus estava ali. Maria chama Jesus. Você sabe que ele surgiu ali no meio da festa que havia terminado o vinho. Imagina a gente numa festa, como numa cidade como a Galileia, uma cidade pequena, né? Acaba o vinho. Que situação fica a noiva? Que situação fica o noivo? Que situação fica a família da noiva? Porque no meio de tudo, acaba o vinho. Imaginem vocês fazendo uma festa e acaba a comida, como acabou lá o vinho. E aí, começa, se todos soubessem, ia sair o quê? Uma vergonha para o pessoal da festa, né? Porque acaba o vinho, acaba a festa. Porque o vinho, naquela época, tinha uma tradição muito forte. As pessoas comemoravam, a alegria da festa era o vinho. E durante de 3 a 7 dias, né? A festa iria parar. Olha que incidente. Eles iam serem envergonhados. E Satanás é danado para isso. É danado para colocar uma pedrinha no sapato da gente. É danado para colocar alguma minhoquinha e aí dar aquele burburinho. E ia dar esse burburinho na festa. Imagina, iam falar, nossa, aqui na Galileia, esse povo nem pensou, nem fizeram a quantidade correta de vinhos, nem fizeram nada. Imagina, chamam tanta gente. E não acaba o vinho? Imagina a vergonha, os comentários naquela vila pequena da Galileia, né? Todos iriam ficar sabendo. Mas Jesus estava ali. E Maria, então, resolve chamá-lo, porque o convidado especial estava naquela festa. Ele era a figura mais importante daquela festa. E aí, Maria
chega. Marcos, dá para você não botar no 2:11, por favor? Maria procura Jesus e fala com ele. Vai dialogar com seu filho, resolve logo ir para ele. Jesus, é no 11 ou no 10? Vai no 10, Marcos. Todo homem põe o primeiro... Não, é antes, é um pouquinho antes, Marcos. Antes ainda no 8, acho. Aí. Maria chama Jesus. E aí ela fala que havia acabado o vinho. E Jesus foi até um pouco rude com ela. Ele fala: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é a minha hora. Jesus foi rude com Maria. Chamou ela de mulher. Mas por que ele estava usando o termo mulher? Porque ele queria manifestar a glória do Pai eterno. A glória de Deus sobre ele, né? Então ele usou esse termo Maria. Que tenho eu contigo. Maria era a mãe dele da terra. Mas o Pai Celestial, quem ia fazer o milagre era o Pai Celestial, né? Então, ele fala assim: não é chegada a minha hora. E Jesus, então, ela vai e fala com aqueles servos que estavam lá na cozinha, né? Jesus vai falar para vocês e façam tudo o que ele mandar. E aí, ele se conduz para a cozinha. Chega lá, ele manda encher 6 jarros, 6 talhas de água. Essas talhas eram grandes, né? Eram de pedra, e ele manda encher as 6 talhas de pedra para purificar aquela água. E aí Maria fala para os serviçais: obedeçam e façam tudo o quanto Jesus está mandando. E os serviçais, então, encheram aquelas talhas com água, né? E no término daqui, Jesus manda que aquela água seja encaminhada ao encarregado da festa, ao mestre da festa, né? E aí, quando ele toma aquela água, ele verifica que aquele sabor, aquele aroma daquele vinho era diferente do que aquele que estava sendo servido. E aí ele questiona: nossa, como pode o melhor, o bom vinho ser servido no final e o outro, que era um vinho também de uma qualidade boa, mas não era tão boa quanto aquela de Jesus, né? E que o vinho bom estava sendo servido no final. E aí que foi revelado o primeiro milagre público de Jesus. Porque aí foi que as pessoas viram que aquela água foi transformada em vinho. E que Jesus era o quê? O Messias, né? O primeiro milagre dele que revelou a glória de Jesus. Então, foi revelado, eles provaram e viram que Jesus fez o quê? Ele provou que nada é impossível para Deus, para ele, né? Ele revela que ele era o Filho de Deus. Então, o inesperado aconteceu. Eles não passaram vergonha, né? Não houve isso. Os serviçais ficaram tranquilos e a surpresa aconteceu. Jesus transformou aquela água em vinho. E assim são as nossas vidas. Nós temos que deixar Jesus fazer o melhor. Jesus trabalhar.
Nós não podemos deixar as nossas mãos fazerem aquilo. Nós temos que acreditar no sobrenatural. Quando Naamã foi procurar Eliseu, que ele estava com aquelas feridas no corpo, com a lepra, que estava tudo já purgando, Eliseu diz ao mensageiro: Naamã, vá ao rio e mergulhe 7 vezes. Naamã questiona. Naamã chega para o povo e diz assim: não podia ser no rio Damasco? Assim somos nós não podemos questionar. Temos que sermos obedientes à voz de Deus. E Naamã foi para o rio Jordão, né? Mergulhou 7 vezes e a pele dele ficou transformada. Então Jesus, ele cuida de nós. Jesus é detalhista. Ele faz o melhor por nós. Precisamos escutar a voz dele. Assim como aquelas pessoas que estavam ali na festa, que estavam trabalhando ali, creram, viram e acreditaram, assim somos nós. Nós precisamos beber o melhor vinho, sermos, abençoados por ele. O melhor foi para o final. Por quê? Porque Jesus glorificou, fez a glorificação da glória dele, foi ali no final, né? Todos ficaram o quê? Impactados. Por quê? Porque a água se transformou em vinho. Aconteceu um grande milagre. O final foi melhor do que o início. E assim somos nós, a nossa história. A gente tem que crer que o final será melhor do que o início. Por quê? Porque às vezes a gente pensa, eu quero alguma coisa, e a gente quer logo de imediato. Mas Jesus vai trabalhando cada momento em nossas vidas. Assim foi na vida de Davi. Davi era o menor da casa. Ele ficava ali cuidando daquelas ovelhinhas, né? Lá no campo, né? Ele cheirava até mal, vinha, mas Jesus abençoou ele. Ele era o menorzinho. Então a gente não pode desistir. A gente tem que acreditar nesse Pai maravilhoso. O dia da gente acreditar é hoje. A hora é agora. Agora que a gente tem que pensar e dizer assim, vamos deixar tudo de lado e deixar Jesus entrar em nosso coração, entrar em nossas vidas. Convide ele, Dona Vânia, para ele entrar na sua vida. Convide Fernando, convide pastor, convide Marcos, convide Tereza, para que ele faça o melhor. Porque ele sabe o melhor, entendeu? Nós não sabemos de nada. Nós precisamos buscar mais. Busque, mas busque mesmo. Tenha intimidade com ele. Chore aos pés dele, entendeu? É importante que ele saiba o que você necessita. Nós somos filhos dele. E a gente precisa ter essa intimidade com o Pai. Nós somos projeto de Deus. Nós somos, nós nascemos para dar certo. Deus prepara o melhor para nós, mas só que na hora certa, no momento certo. Deus pode transformar o que foi quebrado e transformar em algo maravilhoso. Deixa Deus quebrar você. Deixa Deus te quebrar. Seja um vaso na mão do oleiro. É importante nós sermos vasos na mão do oleiro, para que ele restaure as nossas vidas, né? Nós somos filhos dele. Nós necessitamos do amor dele. Nós não podemos deixar que a dor abata o nosso coração. Não acha que é o fim. Às vezes a gente está mal. A gente necessita de uma coisa, a gente diz assim, é o fim de tudo.
Quantas pessoas com depressão, quantas pessoas que às vezes passaram por um casamento com traição, que passaram por momentos difíceis financeiros, que acham que acabou tudo. Mas é daquele acabou que Deus começa a transformar. Aquela mulher do fluxo do sangue, ela passou 12 anos sangrando, 12 anos com anemia, mas ela não desistiu. Ela teve fé, ela acreditou. O melhor vem, e vem sempre. E vem o melhor vinho, ele veio o quê? No final, né? Para você saborear o melhor de Jesus. Então precisamos sermos vasos na mão do oleiro. Jesus ama nós todos. Jesus tem carinho por nós todos. Basta a gente acreditar, basta a gente crer, basta a gente deixar Ele entrar em nossos corações. Ele cuida de tudo, Ele cuida de detalhes. Basta sermos obedientes à voz dEle. Precisamos entregarmos as nossas vidas e aguardar que Ele transforme. Precisamos entregar nossas vidas para que Ele faça o melhor milagre, né? Então, tenha Jesus sempre como um convidado em especial em suas vidas. Em todos os momentos, deixe Jesus entrar na sua família, no seu casamento, para aqueles que são casados, no seu trabalho, nos seus estudos, em tudo. Precisamos convidá-lo, Jesus, em tudo. Jesus salvou aqueles noivos da vergonha, salvou aquelas pessoas da vergonha. E Jesus quis fazer este primeiro milagre, porque desde aquele tempo, Jesus vem preocupado com a família. Não é de agora que Jesus está preocupado com a família. Ele se preocupou com a família. Foi o primeiro milagre que ele fez. Por quê? Porque para ele, a prioridade é a família. Então, a gente tem que confiar. A gente tem que crer. A gente tem que acreditar que Jesus faz o melhor por nós. Que Jesus, Ele cuida de nós o tempo todo. Que Ele está a todo momento nos escutando. Às vezes a gente diz, eu não escuto a voz de Deus. Mas a gente precisa de buscar ter essa intimidade. E eu escolhi essa passagem por esse milagre, né? Que Deus me tocou muito. E eu quero também aproveitar esse ensejo aqui desse grande milagre que Jesus fez nesta vida, assim Ele faz nas nossas. E eu quero trazer para vocês um testemunho de Jesus sobre a minha vida e a vida do Marcos. Essa passagem me tocou muito, porque eles iam ser envergonhados, mas Jesus não deixou eles serem envergonhados. Jesus fez o melhor por eles e assim faz o melhor por nós. E vocês sabem todos que eu venho buscando muito por um milagre muito grande na minha vida financeira, né? Venho atravessando várias lutas e em finalzinho de agosto até a pastora esteve na minha casa e nós fizemos oração. E eu vinha já buscando já há muito tempo. Eu tenho buscado muito. Tenho tido muita intimidade com o Senhor. E o pastor, inclusive, esteve lá em casa um pouquinho antes, né, desse momento. E ele falou conosco que nós precisávamos de fazer um jejum. Nós vínhamos há 2 anos tentando vender o apartamento. O pastor esteve conosco lá no Rio, né? E a situação cada dia foi piorando.
mas eu não deixando de crer, de acreditar. E o pastor então comentou comigo e com o Marcos que nós fizéssemos um jejum de 70 dias. O Marcos ficou no alimento, né? Tirou as coisas, ele já pouco come, né? Mas ele tirou o chocolate, né, Marcos? Tirou o arroz, porque o arroz é difícil, né? Mas ele ficou 70 dias sem comer. E tirou mais alguma coisa? Só essas duas coisas, porque ele já come pouco, né? Ele já come pouco. Mas comigo, eu questionei a Deus. Deus, o que eu faço? E Deus disse assim, comece o seu jejum por horas. E eu fiz o meu primeiro dia, 19 horas de jejum. E aí, aquela semana, eu chegava alguns dias 19, alguns dias 17. E a cada semana, eu perguntava, Deus, eu continuo ou eu tiro algum alimento? Eu continuo ou eu tiro algum alimento? E Deus dizia assim para mim, eu quero que você continue em horas. E eu passei 70 dias, entre 17 e 19 horas de jejum, tá? Eu começava ele às vezes às 9 da noite, às vezes eu começava às 10, a hora que eu acabava de comer, eu entrava no jejum. E até eu conseguia, o dia que eu conseguia 19 ou 20, eu ficava maravilhada, né? E aquilo foi me fortalecendo. Lógico que teve dias que eu tive, quedas, mas aquilo foi a cada dia. Eu fui entrando em mais intimidade com Deus. E eu orava muito. E quando era à noite, eu orava muito. E quando foi agora, em agosto, no final de agosto, depois que a pastora esteve lá, eu até comentei com ela que eu gostaria que orasse por mim. E naquela semana, no final de semana, eu recebi 2 ligações. Uma do Fernando, o Fernando que vem aqui, e outra de outro corretor. E eles fizeram 2 visitas no mesmo dia. Eu falei com o Fernando, você vá à tarde, e a outra eu falei, você vá de manhã. E eles foram. Você sabe que não é imediato logo as respostas, né? Iniciou a semana. Aí a moça que tinha vindo pela manhã entrou em contato comigo e disse assim, olha, eu tenho uma proposta para você. Aí eu falei assim, bom, então você me manda a proposta para eu analisar. Aí ela me mandou aquela proposta, eu falei assim, Marcos, acho que baixou aqui. Não? Ela mandou a proposta, aí eu falei, não, está muito baixo esse valor. Vou questioná-la. Aí o Fernando me liga e me passa os outros questionamentos. Eu conversei com o Fernando, falei, não, Fernando, se você quiser, ainda até indiquei um outro apartamento para ele, no mesmo prédio, indiquei um lá no meu outro prédio, que eu tenho um apartamento também na Anhangaí, e fiquei até muito amiga do Fernando, tá? E a gente conversamos bastante durante aquela semana. E aí, eu entreguei o que eu pensava para a moça, e para surpresa minha, eu chegava aqui na terça-feira da semana seguinte, me liga um terceiro corretor. Olha, eu passei 2 anos sem ter visita naquele apartamento. E no final de semana apareceram 2 e na terça apareceu um terceiro. Eu estava aqui, eu falei para ele, pode. Eu não tinha nada decidido, eu tinha visitas, mas eu não tinha nada decidido com ninguém. E aí foi a terceira pessoa. Aí passou 2 dias, apareceu a 4ª pessoa. Apareceram 4 pessoas no mesmo período. Aí, quando foi quase para o final da semana, a moça que havia feito a primeira visita me ligou e disse assim, Marta, ela aceitou a sua proposta. Eu falei, então tá, então vamos tocar à frente. E aí, ela foi tocando à frente. Mas, o que eu fiz? Eu necessitava de fazer um inventário do meu apartamento, que eu não havia feito por aqueles outros problemas que eu tive.
Então, não estou sendo muito assim, não, está indo bem. E aí, eu necessitava de fazer o inventário. Eu fui lá na Cíntia e falei para ela, olha, Cíntia, como é que vai ser, quanto que vai ser, porque eu tenho que pedir um valor para a entrada. E eu tenho que saber quanto custa. Aí, a Cíntia falou, eu não posso tirar isso para você. Como que você não pode, Cíntia? Como assim? Aí ela falou assim, foi hackeado o sistema do Rio. O sistema do Rio foi hackeado naquele momento. E nós não podíamos tirar o valor de ITD. Passou-se isso praticamente 10 dias. Foram praticamente 10 dias corridos. Eu ligava para a prefeitura, a Cíntia olhava, e a moça, por um acaso que tinha visto o meu apartamento, ela tinha um conhecimento no cartório do Rio. Então, lá no cartório do Rio também ficavam acionando. E foram praticamente 2 semanas nisto. E eu não tinha nem sinal, eu não tinha nada. E o terceiro, que tinha ido visitar, em cima também, perguntando, você já decidiu alguma coisa? Eu dizia para o corretor, não decidi nada. Eu não posso decidir porque eu não tenho uma resposta de valor. E foi passando aqueles 10 dias. E olha aí, eu quero que vocês vejam como Deus é detalhista. Aí passaram-se aqueles 10 dias. E nesse meio desses 10 dias, a moça lá do Rio começou, você sabe que todo mundo entra nos nossos sistemas, né? E entraram no sistema meu lá do Rio. E a moça começou a verificar algumas coisas. E como a primeira pessoa, ela iria fazer um financiamento, ela levantou uma lebre. E aí, quando ela levantou aquela lebre, eu fiquei muito preocupada. Ela falou assim, e isso aqui vai te atrapalhar? Eu falei, não acredito. E aquele dia de noite eu fiquei muito preocupada, eu chorei, eu fui para os pés do Senhor, falei, Senhor, o Senhor toma conta, toma a frente de todas as coisas. Eu sempre vinha pedindo para o Senhor, Senhor, abre essa porta. Agora, se também não for essa porta, o Senhor me abra outra, entendeu? E eu sempre pedia, olha, Senhor, eu não conheço nem a maior parte, eu tinha 30 corretores. A maior parte dos 30 corretores eu não conhecia ninguém praticamente. Só tinha um pastor e uma senhora do meu prédio, lá da Anhangá, que eu conhecia. O restante era tudo desconhecido. E o Fernando, né? Que eu conheci, ele aqui. E aí eu disse assim, Senhor, que seja feita a tua vontade. Que aquele que for o mais necessitado, eu não estou nem pedindo por A, por B ou C, que o mais necessitado alcance essa venda. E se passaram aqueles 10 dias e essa lebre foi levantada, eu fiquei muito preocupada, entrei em contato à noite com a minha advogada daqui, e aí, eu falando com ela, quando foi de manhã cedo, ela me ligou, 8 horas da manhã, ela disse, Marta, isso não vai atrapalhar, você pode fazer as coisas. E naquele mesmo momento, o segundo corretor me ligou. O terceiro. E falou assim, e aí, Marta, você resolveu? Aí eu falei para ele, ainda não saiu nada. Eu não posso te dar uma palavra enquanto não sair. E eu naquela dúvida, né? Passei aquela noite estressante, eu e Marcos, né? Preocupados, porque tínhamos conseguido da primeira, tinha conseguido o valor, tinha conseguido tudo. E na terceira, da segunda, que era do Fernando, ela não tinha me feito proposta. E o terceiro ainda não havia me feito proposta. E aí, naquela manhã, quando eu acordei bem assim preocupada, eu orei bastante, pedi, Senhor, me conduza o que for melhor. E eu liguei para o terceiro corretor. E quando eu liguei para o terceiro corretor, eu falei com ele, você tem a proposta aí em mãos? E ele falou, tenho. Aí eu falei com ele me passou a proposta. Aí eu li a proposta, eu falei assim, bom, estava um pouco similar. Liguei para ele e falei assim, você consegue mais um pouco? Ele falou assim, eu vou ligar. Aí ligou. Aí já havia a quarta. A quarta também estava na história.
Aí a quarta me ligava dizendo assim: Marta, se for até sexta-feira, se nenhuma dessas propostas tuas for aceita, na sexta-feira eu também vou ter a quarta proposta. Mas, para a honra e glória do Senhor, quando foi no final da tarde, o terceiro corretor me liga e disse assim: Marta, ela aceita. Só que não é financiado. O valor vai ser à vista. Aí, eu falei: eu tenho que aceitar essa daí. O valor era igual, só que da primeira era financiado e da segunda não era financiado. E aí, eu falei assim: então, você faz o seguinte, você leva ela lá de novo, para ver se ela vai aceitar mesmo, antes de eu, cancelar a primeira, né? E para honra e glória, ela foi lá no apartamento, levou a filha dela, e a filha dela não sabia de nada. Eu soube isso depois, né? E quando ela chegou lá, a menina gostou muito e ela falou assim: eu estou te dando de presente. Era uma senhora de 87 anos. Estou te dando de presente esse apartamento para você. E ela aí fechou o negócio comigo. Eu comecei a tirar as certidões aqui com a Cíntia. Sexta-feira passada, ela fez o primeiro depósito, né? E agora vai correr todo o inventário. E eu creio que até dia 26, por aí, a gente deva estar recebendo o restante. E aí eu tive que cancelar a primeira. A primeira ficou muito chateada, mas o que foi? Foi a mão do Senhor. A mão do Senhor é importante. A mão do Senhor a gente tem que confiar, a gente tem que crer, porque é Ele quem decide, não somos nós. Ele transformou... E ele transformou água em vinho. Foi por isso que essa passagem foi importante. Ele fez um milagre. Porque, veja bem, onde não existia nenhuma visita, de repente apareceram 4. E aí, e outra coisa que o Marcos também está falando. E eu conversando com o corretor, o terceiro corretor, eu no telefone com ele. Aí eu falei assim: eu estou indo para o meu culto. Você me dá a resposta, tudo. Ele falou assim: você é evangélica? Eu falei: sou. Bom, e aí ele também era evangélico. Ele era de uma igreja. E aí ele me disse, depois de tudo, porque eu pensava que era ele que tivesse levado a pessoa lá. Ele falou assim: Marta, eu posso dizer para você, quem levou essa senhora lá foi uma moça que está entrando agora. Essa moça estava tão necessitada, mas muito necessitada. E foi justamente o que? O Senhor escutou a minha oração. Porque eu dizia assim, ela havia se separado, ela tinha um filho pequeno, ela estava desempregada. E Deus, até isso, Ele escutou. Então a gente tem que mesmo confiar. E em nenhum momento desse período todo, desses 2 anos que eu passei muito no vale. O vale foi difícil, mas esse vale já vem durante 13 anos. Nesses 13 anos, eu posso dizer para vocês, Jesus abriu todas as portas. Podia não ser vendendo, mas Ele abria de outra forma. Ele nunca me deixou eu ficar mal. Em nenhum momento. Eu podia entrar num vale lá, mas aí eu estava com Ele naquele vale, porque o vale é um aprendizado. O deserto é aprendizado. Então, em nenhum momento, nesses 13 anos em que eu passei de luta, porque foram 13 anos de luta, em 13 anos que eu passei de luta, eu não posso dizer que o Senhor não me abriu minhas portas. Pelo contrário, Jesus me abriu todas as portas. Eu tenho que pagar minhas dívidas, sim, mas graças a Ele, naquele momento, agora que eu estava no momento mais difícil, no momento mais preocupante, que eu não podia fazer nada com as minhas mãos. Com as minhas mãos era impossível de eu fazer. Eu não tinha mais saída.
Um dia eu fui para a beira da minha cama e disse: Senhor, só as tuas mãos que irão trabalhar por mim. Não serão as minhas mãos mais, eu não tenho mais como alcançar. Mas as tuas mãos é que vão trabalhar por mim. E eu chorei muito, porque é importante a gente chorar, porque Deus enxuga nossas lágrimas. Deus enxuga e Deus cuida do nosso coração. Então, o Marcos até falava para mim: por que você chora tanto, menina? Dizia assim: deixa eu chorar. Deus enxuga minhas lágrimas. E eu chorava, mas eu não chorava. Não era assim porque eu tinha raiva, não. É porque eu necessitava chorar. Porque quanto mais eu chorasse ali nos pés dele, mais eu escutava a voz dele. Mais eu ouvia a voz do Senhor. Mais eu dizia: o Senhor está aqui. O Senhor vai dirigir. O Senhor vai conduzir. Então, a gente tem que crer. A gente tem que acreditar no sobrenatural. Porque pelas minhas mãos, eu jamais conseguiria isto. Pelas minhas mãos, eu não imaginava que de final de agosto para início de setembro, eu fosse ter 3, 4 visitas naquele apartamento. Eu não imaginava que a primeira pessoa que foi lá, que ia ser descartada. Eu não imaginava que Jesus chegou até a travar o sistema. Porque a Cíntia do cartório, ela não acreditou. Ela falou assim: Marta, eu só posso... E a Cíntia não é evangélica, né? E ela falou assim para mim: isso foi a mão de Deus, Marta. Eu falei: é a mão de Deus. Não foi, não. É a mão de Deus. Porque ficou 10 dias parado. 10 dias nós não podíamos fazer nada. Nem a primeira, nem a segunda. Ninguém podia fazer nada. Mas por que ele fez aquilo? Ele tem todo o poder para transformar e para modificar nossas vidas. Então foi preciso, até com a permissão dele, ele travar aquele sistema. Para quê? Para que ele fizesse o melhor por mim. Então a gente tem que crer, a gente tem que acreditar. Então, para a honra e glória dele, eu estou aqui testemunhando isso e agradecendo o carinho que Deus tem por mim. E assim como ele tem por mim, ele tem por vocês todos aqui. A presença dele é real em nossas vidas. A presença dele é real aqui neste lugar agora. A gente tem que crer que em todas as situações ele está conosco. Ele não nos abandona. Apenas ele está o quê? Ele está moldando a gente. Nós somos como vaso nas mãos dele. Então temos que crer que ele molda. Porque há 3 ou 4 anos atrás eu ainda murmurava. Ainda falava: ai meu Deus. Mas depois que eu parei de murmurar, muita coisa melhorou. Então a gente não pode mais murmurar. Por mais que a gente fique triste, que a gente fique, sabe, assim, abalado, mas a gente não pode deixar com que aquilo afete o nosso coração. A gente tem que entregar todos os nossos problemas na mão dele, porque é ele que cuida. Às vezes a gente pensa: ah, não pode ser assim, não pode ser dessa maneira, eu vou fazer dessa. É confiar. Então, eu hoje trouxe esta palavra como esse primeiro milagre de Jesus, que foi um milagre público, né? E assim são os nossos milagres também, que se tornam a ser públicos, né? Então a gente precisa o quê? É orar, é jejuar. E naqueles 70 dias em que e obedecer, com certeza. Porque o pastor falou 70 dias. Quando ele saiu lá de casa, eu falei 70 dias. Então, o Marcos já foi lá. O Marcos começou logo no primeiro dia, logo tirando coisa. Eu falei assim, eu fui primeiro, eu fiquei um dia depois dele. Eu fui primeiro, no dia seguinte, orar e pedir o que ele queria. Então, eu primeiro iniciei o jejum para questionar ele. E depois que eu comecei o jejum mesmo, né? E aí, eu comecei os 70 dias. E eu me lembro que a minha empregada disse assim: a senhora vai tirar o quê? Ela ainda falou assim para mim. Eu falei: eu acho que eu vou tirar o queijo, né? Porque queijo e creme de leite, né? Mas eu falei assim: não sou eu que vou tirar, é ele que vai tirar. E ele, em nenhum momento, ele chegou para mim e disse assim: tira o queijo, tira isso. 17 horas a 19. E eu fiz aquelas 17 horas, 70 dias. E isso
é muito importante. Então a gente tem que, sabe, jejuar mesmo. Tá com problema? Jejua. Tá com... ora, entendeu? E o Senhor escuta. Mas só que o tempo é dele. Assim como ele chamou a atenção de Maria, né? Para que Maria acalmasse, que ele ia mudar a situação, assim somos nós. A gente tem que acalmar o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Não vou murmurar, não vou reclamar. É engraçado que a palavra do Senhor tem um texto que está em 1 Samuel 15, versículo 22, diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. É engraçado porque quando a gente dá uma orientação, né, sobre um jejum, se a pessoa não estiver entendendo que é o Espírito Santo que está falando, ela vai questionar. Ela vai dizer assim: será que é mesmo? Ainda mais um período desse, de 70 dias. Teve uma... Mas assim, quando eu entendo que existe uma voz que o Senhor colocou na igreja para falar à sua igreja, eu não estou tirando sardinha para o meu lado não, irmãos. Mas quando o Senhor coloca o pastor e a pastora numa igreja, uma igreja que procura andar na palavra, Ele fala. E quando Ele fala, Ele cumpre, né? O sacrifício que vocês tiveram que fazer durante esses 70 dias não foi maior do que a obediência que vocês tiveram. Deus responde por causa da obediência, por causa da submissão à autoridade, né? Romanos 13 fala exatamente isso. O Senhor delegou todas as autoridades que existem, inclusive o pastor e a pastora. Ele delegou. E a palavra de Deus diz que quando Ele delega alguém, é como se Ele estivesse falando, porque Ele vai dizer assim, pode ler lá em Romanos: aquele que não se submete à autoridade delegada por Deus, é como se não estivesse submetendo à vontade de Deus, não estivesse submetendo à autoridade de Deus. Agora, quando Ele encontra em nós um coração submisso à vontade dEle, Ele vai cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu. Pode demorar o tempo que for, mas vai chegar uma hora que vai acontecer. O grande problema, o grande mal, e eu estou falando isso porque eu já vi pessoas que a gente já orientou e aquelas não seguiram. A grande questão é quando entra, a gente deixa entrar a dúvida. A dúvida é inimiga da fé. E como eu não tenho fé, como que eu vou querer mover o sobrenatural de Deus sobre a minha vida? Não há como, irmãos, que o sobrenatural venha sobre nós e seja exercido sobre nós sem fé. A fé é o combustível do agir de Deus na nossa vida. Ele vai procurar, o Senhor procura. Quem que Ele procura? Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Você só vai adorar a Deus em espírito se você tiver fé. E fé suficiente para que Ele ache em você um verdadeiro adorador. Que Deus continue abençoando aqueles que estão aqui nesse lugar. Não é porque o pastor Emanuel está aqui, não é por causa da igreja de Banco Azul, mas é porque a presença do Espírito de Deus é notória. E aquele que obedece à voz do Espírito Santo, ele recebe. É inevitável. Uma hora mais cedo ou mais tarde aquilo vai acontecer em nome de Jesus.
E é isso que está acontecendo. Irmãos, não desanimem, não fiquem prostrados, não procurem fazer sacrifício humano, mas procure obedecer à vontade de Deus. Às vezes as ordens de Deus não têm lógica. Às vezes as ordens do Senhor são contra a razão. Mas se você obedecer, se você se submeter, você vai amar ao Senhor e Ele vai te devolver isso em amor também. A palavra de Deus diz, João 14:15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. É a obediência que muda tudo. Até porque ele olhou para alguém um dia que vivia lá com ele e que não obedeceu. E quando ele olha para nós e não vê obediência, ele vê Satanás. Essa é a verdade. Mas quando ele olha para nós e vê obediência, quem é que Deus vê? Quem é que Deus vê, irmãos? Jesus Cristo. É isso. Essa é o sentido da obediência. Ele olhar para nós e ver Jesus em nós. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se entregou à morte e morte de cruz por causa de nós. Isso é obediência. Ele podia muito bem dizer assim, não vou, não quero. Essa gente não merece. Mas ele olhou para nós e com amor obedeceu e foi moído na cruz por causa de você, por causa de mim, por causa daqueles que obedecem. E são esses tais que o Senhor tem procurado. Que você seja um desses que Deus encontre na face da terra, em nome de Jesus. Vamos orar? Nós estamos orando, irmãos, nesses dias, pelas eleições. Nós estamos orando em prol da reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós vamos continuar fazendo isso até o dia 30. Nós estamos jejuando por ele, nós estamos orando por ele, nós estamos orando pelas eleições e nós vamos continuar até o dia 30. E em nome de Jesus, no culto do dia 30, nós vamos declarar que Jair Messias Bolsonaro foi reeleito presidente da República Federativa do Brasil. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós chegamos diante da Tua presença mais uma vez, Pai. Queremos, em primeiro lugar, Te agradecer pelo Teu grande amor por nós. Um amor que não tem fim, um amor que é incondicional, um amor que suplanta todas as barreiras. E por causa desse amor nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Papai. Nós queremos te dizer que nós Te amamos. Nós queremos te dizer que nós queremos, Senhor, Te obedecer. Nós queremos te dizer, Pai, que Tu és o nosso Senhor e o nosso único e suficiente Salvador, e que não existe outro Salvador além de Ti, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos na beleza da Tua santidade. Nós Te adoramos, Senhor, porque Tu és aquele que nos amou primeiro. Tu obedeceste ao Teu Pai, Senhor, por causa de nós, Tu entregou a Sua vida naquela cruz. E por isso, Senhor, nós nos dobramos diante de Ti. Nós não chegamos aqui nesse lugar por causa de homens. Nós chegamos aqui por causa da Tua presença nesse lugar. Nós chegamos aqui por causa de Ti, Senhor. Nós levantamos a nossa voz, nós levantamos os nossos braços, nós oramos, nós jejuamos. Não é porque nós somos bons, mas é porque Tu é bom, Senhor. Tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Se não fosse a Tua mão sobre nós, se não fosse a Tua presença em nós, nós não estaríamos aqui, Senhor. Isso é certo. E eu quero começar te pedindo, Senhor, que Tu venha salvar a Tua igreja, Senhor. Que Tu venha mostrar para a Tua igreja, Senhor, que não é do jeito que elas querem fazer, Senhor. Mas precisa ser, Senhor, é necessário, Senhor, que seja feito do Teu modo, Pai. Deus, coloca nas nossas mentes, Senhor, a mente de Cristo.
Coloca, Senhor, nas nossas mentes o pensamento de submissão como Jesus se submeteu a Ti, papai. Nós não queremos, Senhor, ser insubmissos. Nós não queremos ser desobedientes, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, que Tu, Senhor, seja o nosso Senhor e Salvador. Nós queremos, Senhor, que Tu venha atuar nas nossas vidas, Pai. Nós queremos, Senhor, que Tu venha vencer as nossas barreiras. Senhor, não permita que a nossa vontade venha atrapalhar a Tua vontade em nós, Senhor. Não permita, Senhor, que os nossos conceitos, Senhor, nossos pensamentos venham tirar, Senhor, a Tua presença de nós. Espírito Santo, move, Senhor, na Tua igreja nessa hora, Senhor. Move, Senhor, naqueles que vão assistir ou que estão assistindo agora, Senhor. Move, Senhor, nas mentes que estão escravizadas, Senhor. E traz, Senhor, à mente dessas pessoas a clareza, Senhor, que existe em Ti, Senhor. Tira toda a escuridão, tira todo o aprisionamento, tira toda, Senhor, toda a sentença que Satanás colocou, que seja agora revogado pelo Teu Santo Espírito, Pai. E que Tu venha, Senhor, trazer as nossas vidas cativas a Ti, Senhor, e não mais ao diabo. Senhor, tira de nós o cativeiro, tira de nós o aprisionamento mental, tira de nós, Senhor, o feitiço, quebra o feitiço que foi colocado sobre a nação brasileira, Pai. Nós clamamos a Ti que Tu venha, Senhor, retirar o povo, a nação brasileira, Senhor, debaixo, Senhor, desse feitiço, desse manto maligno, Senhor. Senhor, que Tu nos traga, que Tu faça com que a nação brasileira, a qual nós fazemos parte, venha, Senhor, a entender quem Tu és de verdade. E que Tu quer, Senhor, realmente ser nosso Senhor e nosso Salvador. Nós não queremos mais, Senhor, ficar subjugados a Satanás. Mas nós queremos ser submissos à Tua vontade e ao Teu poder. Nós clamamos a Ti pela nação brasileira, pelas eleições do dia 30. Que Tu venha, Senhor, através do jejum que toda a Tua igreja tem feito, Pai. Que Tu venha honrar aqueles que têm sido obedientes, aqueles que têm sido submissos à Tua vontade. Que Tu venha, Senhor, nos livrar da mão do homem mau. Que Tu venha nos livrar, Senhor, desse socialismo, desse comunismo. Deus, que a igreja seja liberta. Tira, Senhor, a névoa que foi estendida sobre alguns irmãos. Tira, Senhor, as lentes coloridas, Pai. Tira o pensamento cativo. Tira, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos por aqueles 32 milhões de pessoas que não votaram, Senhor. Que Tu venha trazer, Senhor, libertação sobre as suas mentes, Pai. Que elas possam entender o momento que nós estamos vivendo, Pai. Que é preciso ter uma decisão no dia 30, Pai. Uma decisão voltada para o Teu reino. Para que nós venhamos a ter vida e vida em abundância, Pai. Não permita que a igreja venha a ser molestada, Senhor, por esses demônios, Pai. Mas em nome de Jesus, liberta a Tua igreja, Senhor. Traz, Senhor, a luz a essas mentes, Senhor, que estão enfeitiçadas. Quebra todo feitiço, Senhor, na origem, Pai. Coloca na boca desses homens que usaram desse feitiço contra a nação brasileira. Coloca na boca deles, Senhor, o freio de fazer errar. Coloca na boca desses homens, Senhor, o freio de fazer errar. Que eles mesmos, Senhor, venham, Senhor, atuar contra eles próprios. E que eles possam mostrar, Senhor, através das suas falas, através das suas atitudes, que eles não são a melhor escolha para o Brasil neste lugar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos entrando, Senhor, numa batalha espiritual. E nós Te pedimos, Pai,
que tu entre por nós, que tu guerreie por nós, que tu se levante por nós, dê ordem aos teus anjos de grandeza maior para estarem lutando por nós, contra esses demônios. Que no dia 30, Senhor, nós possamos aqui no domingo festejar a vitória que tu vai nos dar, Senhor. A reeleição do presidente do Brasil, chamado Jair Messias Bolsonaro. Nome de Jesus, nós profetizamos que no Brasil, do dia 30 em diante, haverá somente um presidente que se dobra ao poder que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, tua palavra, Senhor, que ela possa ser pregada livremente, Pai, nessa nação. Que nós possamos, Senhor, prestar culto a Ti de forma livre, Senhor. Que as mulheres dessa nação não venham mais a abortar, Senhor. Que não haja ideologia de gênero, Senhor. Que não haja, Senhor, liberação das drogas. Senhor, em nome de Jesus, que Tu continues, Senhor, com um presidente que se dobra diante da Tua palavra, Pai. Um presidente que usa como lema da sua campanha um versículo Teu, Pai. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos disso, Senhor. Mostra a verdade, Senhor, para essa nação. Mostra, Senhor, a Tua vontade, Senhor, para essa nação. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor, tem misericórdia do Brasil, Senhor. Tem misericórdia da nossa família, Pai. Tem misericórdia daqueles que se dobram diante de Ti, Senhor. Olha, Senhor, para a nação brasileira e vê, Senhor, pessoas que se dobram diante da Tua vontade, Pai. E que não querem o socialismo como governança. Deus, em nome de Jesus, quebra a força do maligno, Senhor. Entra, Senhor, aonde ninguém consegue entrar, Senhor. Deus, que Tu vá lá colocando os Teus anjos de grandeza maior para guardarem todas as urnas, Senhor. Que não haja falcatrua, Senhor, que não haja fraude, Senhor, que eles não consigam roubar a eleição, Senhor. Mas em nome de Jesus, entra também na sala de apuração, Pai. Aonde existe aquele algoritmo, Senhor, que Tu venha anular esse algoritmo, Senhor. Que Tu venha fazer com que a Tua vontade prevaleça, Senhor. Quebra, Senhor, a força do homem, a força do maligno, das entidades que foram invocadas, que elas sejam amarradas agora pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus, e sejam lançadas direto no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, em nome de Jesus. Nós nos levantamos como igreja, Senhor, e nos levantamos contra essas entidades agora. Pelo poder que é no nome de Jesus, nós nos levantamos agora contra essas entidades em nome do Senhor Jesus. Para que Tu venha fazer, Senhor, a Tua vontade. A vontade do Senhor prevaleça, Senhor. Que a Tua vontade, Senhor, seja exercida em todo o Teu poder nas nossas vidas e no governo federal, Pai. Senhor, nós nunca vimos, Senhor, um presidente, Senhor, falar tanto de Ti e tocar na Tua palavra como ele fala, Senhor. Nós queremos, Senhor, que ele continue naquele lugar. Porque, Senhor Deus amado, nós entendemos que foi Tu mesmo que colocou Jair Messias Bolsonaro naquele lugar. E Te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas crianças, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos jovens e adolescentes, Senhor. Tem misericórdia das famílias de bem desse país, Senhor. Tem misericórdia dos homens, das mulheres de Deus que têm se levantado nesse país, Senhor. Não permita que nada de mal venha acontecer a cada um de nós. Mas, Senhor, até por aqueles que votaram no inimigo, Senhor, que eles possam também abrir os seus olhos, abrir os seus corações, que eles sejam alcançados pelo Teu amor, Senhor. Nós clamamos por eles, Senhor. Que eles sejam também abençoados no sentido de Te conhecer, Senhor.
Deus, que eles possam conhecer a verdade e que a verdade venha libertá-los também, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, exerce a tua vontade sobre a República Federativa do Brasil, em nome de Jesus. Continua cuidando de nós, continua cuidando das nossas famílias, continua ajudando-nos, Senhor, nos nossos afazeres. Continua, Senhor, colocando os teus anjos de grandeza maior ao nosso redor, e aonde quer que nós venhamos a colocar os nossos pés, seja nosso, aonde nós colocarmos as nossas mãos, nós sejamos prósperos, Senhor. Abençoa a tua igreja ainda mais. Nós te louvamos por aquilo que já tem feito, mas queremos te pedir que tu venha abençoar a todos que fazem parte da tua igreja, Senhor. Que não seja só um testemunho, Senhor, mas seja um testemunho de uma igreja inteira, Senhor. Que venha receber de ti águas, Senhor, abençoadoras, águas purificadoras. Que cada um de nós tenhamos, Senhor, um testemunho fiel e verdadeiro, falando de ti, Senhor, do agir da tua presença na nossa vida, Pai. Nós te bendizemos nessa noite e queremos te adorar e levantar a nossa oração de adoração a ti nessa noite, Pai. Bendito seja o teu nome, porque tu ainda, Senhor, faz milagres no nosso meio, Senhor. Te louvamos nessa noite, te bendizemos, Pai, e te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo, que você seja uma bênção em nome de Jesus. Graça e paz.